Da irmã Josi que nos trouxe o convite e foi uma luta para chegar aqui, ó. Eu queria ter chegado no começo, eu gosto de chegar no começo do culto. Aleluia! Eu nunca cheguei no final de culto assim, que nem hoje. Primeira vez, mais de 20 anos seguindo a Deus. Mas a gente entende que tudo tem um propósito. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Nós estamos ali de Boa Vista, Roraima. Vamos ler a palavra, depois eu me falo aqui nas credenciais, amém? Livro do apóstolo Lucas. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Só um minutinho. Em capítulo de número, deixa eu marcar aqui. Capítulo de número 8. Capítulo 8, verso 45. Acharam? E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia! Verso de número 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, creia somente e será salvo. Repita comigo, diga: não temas, não temas, crê somente, e será salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar dando glória a Deus, aleluia. Não economize, Aleluia. não economize no glória a Deus, aleluia. Glória a Aleluia. Voltando a falar, nós estamos ali há mais de 12 anos. E quando eu cheguei aqui, eu me lembrei da igreja lá. Pastor, é o senhor pastor da igreja, não é isso? Começamos num ponto que nem este aqui. Se for um pouquinho maior, pouca coisa. Aleluia! As dificuldades da obra, elas são amigas do pastor no começo dela, mas elas se transformarão em bênção. Diga glória a Deus. Hoje estamos numa sede própria, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Estamos com a igreja toda pronta, toda arrumada, e eu vejo isso aqui já, pastor. Eu já Aleluia. vejo isso aqui. Assim que eu orei aqui para subir no altar, que eu sentei, eu vi isso aqui. Glória a Deus! Arabaxuri calabambaracabaxi. Aleluia! Isso aí o pastor Lucas, meu filho mais velho. Glória a Deus! Tem umas duas moças, a Yasmin e a outra Dailane, mais nova. E minha esposa, a bispa, ainda disse que não pôde estar conosco. Glória a Deus! Meu filho estava há 12 anos sem vir. Perdeu duas pessoas queridas da nossa família, a avó dele e o tio, e não pôde estar presente. Aleluia! Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus! Quando nós entramos na leitura bíblica que nós falamos agora há pouco, nós vamos falar de uma pessoa que não se tem o nome dela aqui, uma pessoa totalmente anônima, uma pessoa que a Bíblia não revela o nome. Pelo menos duas histórias nós falamos aqui.
O primeiro versículo vai se falar a respeito de uma mulher. Mulher esta que sofreu por 12 anos. Essa mulher, aleluia, sofreu amargamente de uma forma que ela já não podia mais fazer nada. Mas antes de a gente começar a dizer a respeito desta mulher, eu quero que você entenda algo aqui muito importante. Que a situação presente, ela não é, aleluia, a palavra final daquilo que Deus tem para você nesta noite. Aleluia! Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus tem milagre nesta noite para nós. Oh, glória! Oh, glória! A Bíblia Sagrada nos fala que Jesus, certa feita, resolve passar por um lugar. Quando ele está naquele lugar, ele recebe a visita de um homem. Este homem, Jairo, o nome dele, este homem era um cuidador de uma sinagoga. Alguns historiadores nos falam que Jairo, ele levantou a sinagoga, é aquele que patrocinava a obra de Deus. É aquela pessoa, pastor, que a igreja de hoje precisa muito, esta alma precisa, e eu já vejo aqui Jairos de Deus, aleluia, que vão ser apoiadores deste ministério, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que agora Jairo recebe a notícia. A primeira notícia, ele veio em casa. A sua filha de quase 12 anos estava enferma. Toda enfermidade ao controle dos pais, isso é natural, quem não adoece? Pois bem, a história nos fala que agora ele recebe uma mensagem dizendo que a sua filha estava pior. Não tinha como que fazer mais para deter aquela enfermidade. A Bíblia Sagrada nos fala que Jairo, ele já tinha ouvido falar a respeito do Senhor. Isso nos dá, aleluia, incentivo para não desistir. Jairo, nós entendemos que ele tem no coração um propósito. Que propósito? O propósito de buscar naquele que pode a solução para o seu problema. Já levanta a tua mão direita para o alto, porque eu já quero declarar em nome de Jesus Cristo: se você chegou aqui com um propósito, hoje você alcança em Deus, porque Ele está presente aqui. Não é porque eu estou falando, mas porque Ele está aqui. Aonde estiver um, dois ou três, olha, eu vou repetir para ti agora: onde estiver dois ou três, reunido no meu nome, ali eu estarei. Aqui não tem dois, tem muito mais. Então dá glória a Deus, porque Ele está aqui. Você conhece o caminho, fala para ele, aleluia, incomoda ele, fala assim: você conhece o caminho, que caminho é esse? Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a igreja de hoje está no lugar certo, a igreja de hoje está aqui, aleluia, porque sabe que esse lugar é um lugar de oração, um lugar de comunhão, um lugar de graça de Deus. Oh, glória! Jairo buscou em Jesus a resposta para o problema. Jairo saiu, ele disse no seu coração: eu vou até Jesus de Nazaré, porque eu já tenho visto o milagre, e Ele vai operar o milagre na vida da minha filha. Talvez você saiu de casa dizendo a mesma forma: eu vou para aquele culto hoje, porque quando eu chegar lá, eu terei uma palavra de Deus para o meu coração, eu terei a minha vitória, a minha resposta. Pode ter certeza que você não sai daqui hoje, lá não ser abraçado com a tua vitória em nome de Jesus. Ele saiu, ele foi. A Bíblia Sagrada nos fala. Já agora chega até Jesus. Quando Jesus está parado, dando o seu sermão, Jairo chega, irmãos, diante do mestre e convida Jesus para entrar e ir até a sua casa. Olha só, irmão, algo aqui extraordinário que nós aprendemos com
Jairo, aleluia, enquanto muitos que estão dentro da igreja querem sair, aqueles que além de estar dentro da igreja estão convidando Jesus para tomar conta da sua vida, para tomar conta do seu caminho, para tomar conta do seu negócio. Eu já quero falar para você, se você quer ir bem na tua casa, convida Jesus para morar lá. Se você quer bem na tua família, convida Jesus para estar lá. Se tu quer teu casamento restituído, então convida Jesus para estar lá. Aleluia! Quando ele chega até Jesus, Jesus se prontifica. Jesus se levanta e segue agora até a casa de Jairo. Só que aqui entra uma pessoa anônima, uma pessoa que não era conhecida, aleluia, ninguém fala o seu nome. Quando nós lemos na Bíblia, a Bíblia não identifica o nome dela. Nós sabemos que todos nós somos identificados pelo nome. Por quê? Porque o nome tem um peso sobre nós, o nome determina quem somos, o nome tem um peso muito importante sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada fala a respeito desta mulher e chama ela não pelo nome, mas chama ela pelo sofrimento dela. Tem gente que conhece pessoa pelo sofrimento. Quem é fulana? Pela fulana não conheço, mas sei que ela está sofrendo com os filhos. Quem é fulana? Eu não sei o nome dela, mas eu sei que o esposo dela é aquele beberrão que anda na rua para cima e para baixo. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que Jesus hoje vai entrar na casa dela e vai mudar. Aleluia! Glória a Deus! Eu falei um pouco de Jairo, agora eu quero falar um pouco desta mulher. Aleluia. Como toda mulher, ela entra no seu período menstrual. Algumas aos seus 11, 12 anos e assim por diante. Sabemos que dura de 3 a 7 dias o período da mulher. Toda jovem espera por este momento. As mães, os pais já sabem deste momento. E aí naquele tempo era totalmente diferente, porque a Bíblia fala a respeito deste fluxo. Aleluia. Quando é natural, a mulher se limpava diante do sacerdote, apresentava a sua oferta e voltava para a sua casa. Aquele dia, a história talvez não fala aqui, mas nas entrelinhas não deixa claro que talvez tenha sido o seu primeiro período menstrual. Aquela moça esperava, ela era separada, não podia estar ali, porque ninguém podia sentar na cadeira dela, ninguém podia tocar nela, ninguém podia se aproximar dela, porque se tocasse, se usasse que era dela, se tornava impuro, se tocasse nela, se tornava impuro, o dia todo se ficava impuro. Aleluia. E no final do dia ele tinha que se apresentar ao sacerdote e assim lavar as suas vestes para depois entrar na sua casa. Uma pessoa impura, duas coisas pelo menos ela era impedida. A primeiro impedimento era o impedimento social. O impedimento social, ela não podia conviver no meio da família. Quando ela ia comer, era preparada uma refeição separada, e assim ela comia, tudo era separado. Aqueles que dizem que existia em cada tribo um lugar separado, reservado para que todas as mulheres, no período delas, elas saíam de sua casa, entravam naquele ambiente e ali ficava até o final do seu ciclo menstrual, e depois apresentavam ao sacerdote, lavavam as suas vestes, e aí então ela podia entrar na sua casa e ter o convívio social. O segundo impedimento era o impedimento da adoração. Uma pessoa impura, ela não podia adorar ao Senhor. Vou falar de novo para você entender. Uma pessoa impura, ela não podia adorar ao Senhor, ela não
pastor, ela não podia entrar, ela não podia passar ali, ela não podia tocar em nada, porque ela era impura. E se ela afligisse a lei de Moisés, a lei de Deus, ela era apedrejada, jogada para fora da cidade. Aleluia. O que eu entendo aqui, esta moça, ela entrar agora no seu período, pensando que ia durar poucos dias, mas de repente passou 3 dias, passou uma semana, talvez a mãe todo dia lá, e aí já está boa, não estou, passou 1 mês, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ao ponto, a Bíblia Sagrada nos fala aqui, ao ponto de ela não ir mais buscar a filha agora, ela já não saía de dentro daquele lugar, o lugar do sofrimento, o lugar da solidão, o lugar do medo, o lugar do pânico, o lugar da aflição. Por que da aflição? O texto sagrado nos fala, se você ler a Bíblia, você vai ver, a Bíblia Sagrada fala que a sua alma, ela sofria flagelo. O que é flagelo? Flagelo é um ferimento na alma, uma vida que estava ferida na alma, ou seja, ela andava cabisbaixa, ela não podia ir em nenhum lugar, ela estava presa, ela não podia tocar nada. Presta atenção que Deus está falando aqui. A Bíblia Sagrada nos fala no livro de Isaías 59, verso 2, o que separa o homem de Deus é os vossos pecados, é o pecado que separa aquilo que representava o pecado. Obrigado, pastor. Aleluia. Aqui representava o pecado. Alabashura bacalabaio. Oh glória. Oh glória. Jesus está me falando aqui que tem pessoa que está se sentindo inferior, mas nesta noite Deus está dizendo: rio de água viva que vai descer neste lugar. Aleluia, Deus. A Bíblia Sagrada fala, aleluia, que ela estava afligida dentro daquele lugar. Passou-se 10 anos e aquela mulher, eu começo a imaginar, pastor, aquela mulher esquelética, aquela mulher pálida, aquela mulher anêmica, aquela mulher, ela não conseguia caminhar direito, aquela mulher não conseguia sorrir, não havia sorriso no rosto. Pastor, quantas pessoas estão vivendo assim dentro da igreja, mas não conseguem ter paz, dentro da igreja, mas não conseguem ter alegria, ela é até do ciclo de oração, mas não tem paz. Quando olha para sua casa, vê o filho na facção, vê o filho na droga, vê o filho na prostituição, ela está como esta mulher aqui. Mas Jesus está passando, Jesus está passando aqui, Jesus está passando aqui. Se você é da glória, Aleluia. oh glória, a Bíblia Sagrada fala a respeito desta mulher. Estava moribunda, estava morrendo. Aleluia. Talvez as pessoas, pastor, as pessoas mulheres entravam lá dentro, falavam com ela todos esses anos e saía, mas ela permanecia na mesma situação. Eu tenho uma palavra de Deus, levanta a mão para o alto, porque Deus não me trouxe de Roraima somente para passar dias aqui. Deus me trouxe para Roraima para dizer que é a solução para não ter problema. Quantas pessoas estão vivendo assim, vida, aleluia, dentro da igreja, mas não conseguem ter alegria, não conseguem ter paz. Tem um Senhor, bispo
mesmo que está faltando hoje. Aleluia, você confiar em Deus plenamente, mas diz, eu confio, confia não. É hora você entrega para Deus, daqui a pouco você fica preocupado. Quem se preocupa não confia, mas quem confia, descansa em Deus. Repita comigo, diga, Deus sabe. Não, está fraco esse negócio. Diga, Deus fala. E Deus trabalha da forma que Ele quer, não do jeito que eu quero. O problema nosso é que a gente quer que Ele trabalhe do nosso jeito. Não é? A gente, não, Jesus faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito. A gente como se quisesse ajudar Deus. E aquele santarrão, porque tem muito santarrão que se acha só porque ora 2, 3 horas e acha que é mais santo que o outro, mas não vigia com a língua é maior do que o corpo, e vigia a vida. Se acha mais santo que o outro, irmão, aqui todos nós somos pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e se não for por Ele, dele, para Ele, todos nós somos perdidos, mas nele nós temos a vida eterna. Eu estava pregando outro dia aqui, depois que eu cheguei, no final eu chamei os irmãos na frente e manifestou um demônio muito bravo. E aí eu fui lá, desci, expulsei o demônio, pedi para a irmã levar para sentar, sentou na cadeira. Glória a Deus. Aí eu fui lá, disse, olha nos meus olhos. O demônio não consegue olhar nos nossos olhos, porque é a presença de Deus. Eu falei assim, irmã, a senhora quer Jesus? Ela disse, não. Então não adianta eu orar, porque eu oro, o demônio sai e depois ele volta, a casa está vazia. É ou não é? Sim ou não? Sim. Eu orei, Deus foi embora. Mas ela não quis Jesus. Quantas pessoas estão sofrendo, mesmo sofrendo, não quer Jesus? Quem conhece uma pessoa assim? Quem conhece? Eu vou voltar de novo, o pastor está falando em francês, Aleluia. Quem conhece uma pessoa que sofre, mas ela não quer Jesus? Sabe o que ela fala? Não, deixa, não, eu estou muito nova, tem que curtir. Eu tenho que curtir. Ei, meu Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que esta mulher estava sofrendo. Ninguém conhecia ela pelo nome. Aleluia. Conhecia ela pelos problemas. Quem é fulana? Fulana é aquela que o esposo é assim, os filhos é assim, e é deste jeito. Mas chegou o dia que Jesus resolveu passar pela cidade dela. Assim como hoje Jesus colocou esta congregação neste bairro, não foi em vão. Esta sinal que é Mandoechai, este lugar aqui é uma porta do céu. Quando muitos entrarem aqui enfermo, o pastor está pronto para orar. Quando muitos entrarem aqui demoniado, o pastor está aqui para expulsar. Sabe por quê? Porque este lugar aqui é o caminho de Jesus. Aquela mulher estava lá dentro, deixa eu continuar. Aquela mulher estava lá dentro. Estava lá há 12 anos agora. Ela recebe uma última visita. Aleluia. Chega o médico. Aleluia. E ela pergunta para o médico, qual é a causa? Tem solução Aleluia. para o meu problema? Aquela mulher não conseguia nem falar direito.
O médico disse para ela: Aleluia. não há na medicina o que se fazer. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos fala, pastor, que aquela mulher, ela vendeu tudo que ela possuía, Aleluia. tudo que ela tinha, ela depositou aos pés do homem. A sua confiança, seus bens, o que ela possuía, ela depositou nos pés do médico, da ciência. Há coisas e há situações que só Deus pode resolver. Há situações que ninguém pode solucionar, aleluia, que só Ele, o Todo-Poderoso, pode fazer. E eu quero declarar aqui que Ele hoje toma a frente da causa impossível. Faz o impossível se tornar possível, porque Ele é Deus. Quem pode dar glória a Deus, aleluia. Nessa entrada e saída de mulheres. Aleluia. Se os homens conversam, as mulheres podem conversar mais. Glória a Deus. As mulheres podem conversar mais. Uma dessas conversas ela ouviu: Jesus está passando aqui. Eu vou repetir para você entender que Deus está falando. E uma dessas conversas ela ouviu duas conversando, eu estou conjecturando aqui. Duas conversando assim: eu vi Jesus curar. Talvez aquela mulher chegou lá com a outra e disse: esse Jesus é aquele que cuspiu no chão, fez lodo, passou aos olhos do cego e disse: lava-te no tanque de Siloé. Se ele mesmo, peraí, este Jesus é aquele Jesus que chegou do lado de fora, depois de 4 dias disse: Lázaro, vem para fora. Ele mesmo, me diz uma coisa: este Jesus é aquele Jesus que no alto ele disse: não, acalma-te, aí ama Deus, aí ama Deus, oh glória, oh glória. Aquela mulher ficou calada. Mas só que no coração dela, pastor, no coração dela falava assim: chegou minha vez. Fala pro teu irmão aí, fala pro teu irmão: chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Esta é a noite da nossa vitória. Quem crê? Quem crê? Aleluia! Ela disse: chegou minha vez, 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 chegou minha vez. Ela saiu de perto das mulheres daquela velha cidade toda dela, que não podia caminhar tanto. Uma pessoa que está jorrando, a palavra fluxo significa que era contínuo como uma torneira aberta, só que claro, não jorrando muito, mas saindo. Você compreende isso? Aquela mulher, ela saiu daquele lugar onde ela estava, disse: chegou minha vez. Ela colocou o pano sobre ela e saiu do lugar da onde ela estava muitos anos sofrendo. Jesus nessa noite está dizendo assim: a fé está dentro de ti, no teu coração. Esta fé vai fazer mudar a tua história. Oh glória, aquela mulher teve propósito, aquela mulher foi dependente.
saiu daquele lugar. Ela foi com todas as suas forças. Glória a Deus. É pra cá. A mulher se cobriu com o véu, porque o véu era natural de elas terem para se esconder, não podia ficar se mostrando. Hoje as mulheres por aí, né? Graças a Deus que tem igreja na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Elas se esconderam, irmão, e ela saiu caminhando. Ela saiu caminhando lentamente. Fala pro teu irmão assim: não precisa ter pressa. É glória. Porque quem conhece não tem pressa. Quem confia no papai não tem pressa. Glória, espera no Senhor. O salmista Davi disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Oh glória, aleluia. Ela saiu do outro lado da história. Jesus se levanta e disse: vamos, Jairo, na tua casa. Eu vou falar de outra forma para você entender o que eu estou pregando aqui. Quando Jesus se levanta, a mulher começou a caminhar lá. Eu vou repetir para te dar glória. Quando Jesus se levanta, é porque a mulher se levantou para seguir até Jesus. Eu não estou entendendo disso. Você vai entender. Toda vez que tu orar, toda vez que tu buscar, toda vez que tu vier, Aleluia! Jesus se levanta. É teu favor. E aí dá aqueles perturbados que falam assim: pra que todo dia na igreja? Pra que todo dia orar? Vai pra lá, capeta, porque aqui é adoração, aqui é adoração. Quanto mais busco, mais encontro. Quanto mais busco, quanto mais eu caminho para a direção dele, mais ele se revela. Quando ela se levantou, Jesus se levantou e disse: vamos, Jairo, porque no meio do caminho eu tenho algo para fazer. Você veio para cá sem saber o que Jesus vai fazer, mas quando pensa que não, ele já começou a curar, já começou a libertar, já começou a fazer milagre. Porque é assim. A Bíblia diz, o texto, depois lá em casa você lê, o texto sagrado nos fala que o povo comprimia Jesus, porque Jesus permitia. Porque se Jesus desse passos largos, aquela mulher não ia encontrar Jesus no caminho, pastor. Tudo o que acontece conosco, Jesus sabe. Bispo, como assim? O teu sofrimento Jesus conhece. A tua lágrima Jesus conhece. A tua dor o Senhor assiste. Aquela mulher caminhou em direção de Jesus. Aleluia. Quando Jesus estava passando, aquela mulher se aproximou e ela viu que a multidão era muito grande. Ela não tinha força para empurrar ninguém. Aquela mulher não tinha força, pastor, para andar em pé. Aquela mulher estava cansada. Aquela mulher não estava com nenhum preparo físico para se apresentar a Jesus. Mas ela não foi vencida pelo medo. Vou repetir. Ela não foi vencida pela situação. Vou repetir. Ela não foi vencida pelo que ela via. Vou repetir. Ela não foi vencida pelo que o diabo mostrou, porque ela foi em direção de Deus.
aqui. Hoje Ele abre uma porta para que tu entre por ela e a tua casa seja alcançada pelo poder de Deus. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Ela disse: se eu tão somente, tocar na honra das suas vestes, eu serei curada. Levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, toca na honra de Jesus, aí toca. Aleluia, 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 Igreja agora. Igreja agora, Ele está aqui. Jesus de Nazaré está aqui. O homem das mãos furadas, Ele está aqui. O varão de guerra está aqui. O general de guerra está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. O Príncipe da Paz está aqui. O Alfa do Ômega está aqui. O teu advogado está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Adora Ele, adora Ele. aleluia. Olha, pastor. No meio do povo ela se arrastava, pastor. Porque ninguém pega na orla se tiver em cima. Você compreende isso? Se ela tivesse de pé, ela não pegava na orla, ela pegava em cima. Ei, Ela estava de joelho. Bispo, não estou entendendo. É de joelho que a igreja ora, é de joelho que a igreja busca, é de joelho que a igreja vence, é de joelho que a igreja ela tem vitória. É da oração, é da oração. Quando a igreja ora, o diabo ele foge. Quando a igreja ora, o inferno vai embora. Quando a igreja ora, o mar se abre. Quando a igreja ora, Deus dá vitória. aleluia. E ela caiu. Quando ela caiu, Aleluia. ela tocou na orla. Glória a Deus. Quando ela tocou na orla do mestre, ela não tocou e segurou não, irmão. Ela tocou e Aleluia. tocar não é segurar. Ela tocou. Ela só tocou. Quando ela tocou, o Senhor parou. Opa! Toda a multidão para. Meu Deus. Aleluia. Porque quando Deus fala, até a terra treme, irmão. Aleluia. 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 Quando ele fala e pergunta, alguém me tocou? E ela já estava lá, Aleluia. renovada. Glória
como tu pergunta quem me tocou, sendo que todo mundo te toca? Todos estão dentro da igreja, mas nem todos tocam em Jesus. Oh, glória! Nem todos tocam em Jesus, porque só toca em Jesus quem abre coração. Só quem toca em Jesus, quem desce na humilhação, pastor. Só toca em Jesus quem se... Ai, vou falar! É quem abandona o pecado. Só toca em Jesus quem diz não ao pecado. Cadê? Tem gente que pensa que o céu é bagunçado, o céu não é bagunçado, não. Aleluia. Muitos querer é poder. Tem muitos, mas hoje ser cristão é status. Aleluia. Tem gente que não sabe o que é evangelho. Deixa eu te falar o que é evangelho. Evangelho é renúncia. Evangelho é abnegar das coisas da vida. Evangelho é tirar a capa. Evangelho é uma nova criatura. Evangelho é em Cristo. Evangelho é crer na cruz. E Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus! Tem uma vida de santidade. Eu não sei como tem crente por aqui. Não, aqui não, né? No horário tem muito. Uma hora está na igreja, depois está no bar. Está pregando uma bênção, ela engravatado. E daqui a pouco está lá com uma cerveja, será do diabo. Aleluia. Esse não vai para o céu. O que é isso, bispo? A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 4, que é impossível, repetir para te dar glória, é impossível ser renovado mais uma vez, porque eles crucificaram para a Jesus Cristo, mas para nós que cremos, no capítulo 10 fala assim, não foi posto um caminho novo, é para nós caminhar por ele. Baixa! Da glória, da glória! Eita, glória! Deus! Deixa eu encerrar. A Bíblia fala que ele para, ele pergunta, quem me tocou? Aleluia. Aí eles não entendem, porque o crente carnal. Diga, crente carnudo Crente carnudo nunca vai entender nunca vai entender as coisas do Espírito. as coisas do Espírito. Diga, porque as coisas do Espírito, Porque as coisas do Espírito para o crente carnudo, é besteira. é besteira. Aleluia. Sabia que tem gente que não acredita no Espírito Santo? Vou falar de línguas. Glória a Deus. Não. Tem que ser Deus, o Deus que Ele quer desenhar. Só que ninguém desenha Deus. Deus, Ele é, antes de todas as coisas, Ele já era. Aleluia. E antes que houvesse dia, Ele diz: eu sou. Agindo eu, quem me impedirá? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Perdão de si mesmo, mas todo mundo te toca. Ô carnudo, peraí. Mas graças a Deus que o carnudo tem jeito. Diga, tem jeito. Tem jeito. Porque perdão, mesmo o carnudo, né? Cortou a orelha de mal. Falou para Jesus não morrer. Né? Negou Jesus 3 vezes. Olha só o gente carnudo. O carnudo pode, tem jeito de se entender. Eu era carnudo. Depois do batismo do Espírito Santo, esses irmãos aí que vocês falam que estão embriagados, não estão. É cumprimento de Joel 2:28. Eles estão cheios do poder de Deus. Já não era mais carnudo, era espiritual. Estava cheio da graça de Deus. Glória a Deus. Pedro ia te ensinar, Pedro. Fala, papai. Quem me tocou, Pedro, tirou de mim poder. Aleluia. Vou falar de novo para te dar glória. Aleluia. Pedro, quem me tocou, tirou de mim um milagre.
Deus. Pelo que me tocou, tirou de mim virtude. Opa! Quem me tocou? Jesus fala. Quem me tocou? Jesus sabia, diz assim, diga para o demônio, diga, Jesus nos conhece. Ele sabe, irmão. Ele sabe o endereço da tua casa, conhece teu CPF. Irmão do céu. Aleluia. Não precisa revelar nada. Porque o que tem muito por aí são reveladuras. E eu tenho ojerize disso, eu tenho ódio disso. É engraçado que os profetas de hoje falam direto com Deus. E a gente vê Abraão falando só 5 vezes com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está compreendendo? É porque eu já deixo aqui. Está vendo nada, irmão? Não vendo nada. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Naquele dia, a Bíblia fala em Apocalipse que os cães ficaram de fora. Sabe quem são os cães? Não é feiticeiro, não. Sabe quem são os cães? Os falsos obreiros, os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles que estão sujando a imagem de outros homens de Deus, que estão dentro da vida, que estão na oração, que estão com a vida separada. Aleluia. E detalhe, eles arrastam multidão. Pode olhar lá no YouTube, pode olhar lá no Instagram, pode olhar no TikTok. Tem um pastor chamado assim, pastor. Meu nome daquela peste. Meu Deus, eu esqueci o nome do infeliz. Aleluia. É necessário eles existirem. Glória a Deus. É necessário. É bíblico. Eita glória. Se eu lembrar, eu falo do pessoal. Aleluia. Anda com uma calça toda apertadinha. Toda apertada, não, apertada é minha aqui, ó. Colada. Dividido norte e sul. Diz não, perturbado. Diz não é. Hã? Não, esse é um deles. Aleluia. Glória a Deus. E multidão. Glória a Deus. Multidão. E dá até do Pix. Enquanto nós estamos fazendo o trabalho de Deus com tanta decência, com tanto amor, e é uma luta para pagar energia, e é uma luta para pagar o aluguel. Eu sei que aluguel custou 20 anos, eu sei que é isso. Aqui é lugar, né? É próprio. Graças a Deus, eu começou próprio. Eu comecei alugado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse assim: alguém me tocou, Pedro, porque saiu de mim poder. Quem me tocou? Jesus conhecia, sabia? Jesus perguntou para que ela se manifestasse, ela declarasse, porque tem pessoas que oramos e elas não falam que foram curadas, não dão testemunho. É ou não é verdade? Ah, estou com vergonha, não vou dar testemunho. A igreja toda tem testemunho de vitória. Tem ou não tem? Aleluia. Tem ou não tem, igreja? Tem. E o teu testemunho, irmão, produz almas, produz vida. Porque sai daqui, eu fui curado na igreja. Qual igreja? Igreja do fulano e tal. Aí eu vou lá e já leva 2 ou 3. Daqui a pouco não tem espaço, tem que quebrar tudo aqui. Você compreende isso? Aleluia. Quando ela estava lá ainda. E escondida, por quê? Porque ela não podia tocar em ninguém. E ela tocou em quem? Jesus.
Jesus é tão santo, tão puro, tão santo, tão puro, que ele não se contaminou. Pelo contrário, a pureza dele, a santidade dele passou. Deus. Quem está em Cristo, irmão, nova criatura é. Aí ela disse: mestre fiel, vai, a tua fé te salvou. Diga comigo: não temas. Não temas. Crê somente. Crê somente. E será salvo. E será salvo. 3 coisas importantes que nós devemos ter em nós: crer. Se você entrou por essas portas não crendo, você vai ser do mesmo jeito. Mas se você entrou por essas portas crendo, você sai daqui hoje cheio da graça de Deus. Aquela mulher creu, por isso ela saiu. Jairo creu, por isso que ele foi no lugar certo. Jesus. Jairo não foi buscar a solução dos médicos, não. Jairo não foi lá com Caifás, bora em casa para orar. Não, ele não foi com Anás, vamos lá orar, porque minha filha está doente, não. Ele foi até Jesus. Por quê? Porque ele creu. Mas tem gente dentro da igreja que está vendo os milagres, mas não está crendo. Mas nesta noite Jesus está falando: eu vou fazer mudança. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. A segunda palavra é: não temas. Porque o medo, irmão, o medo atrapalha. E tu serás salva. Não é só a salvação nossa, mas de toda a nossa casa. Aleluia. Aleluia. Bispo, essa palavra falou comigo. Glória a Deus. Tem alguém que não é crente dentro da igreja aqui?